Ao vivo com o técnico Rafael Guanais, direto de Aparecida de Goiânia, coletiva de imprensa Atlético 0, Aparecidense 1, aqui no estádio Aníbal Batista de Toledo. Vamos às perguntas. Professor, último jogo, né? Dá para finalizar a primeira fase. Queria que você fizesse um balanço final de toda a primeira fase do Atlético e também desse jogo, que infelizmente foi um resultado negativo. Boa tarde. O jogo abaixo, time pouco concentrado ou desconcentrado. Não levamos como o jogo é uma decisão, né? Independente de a gente já estar classificado. Mas a definição dos lugares é fundamental para a gente pensar em título. Tem que levar como aprendizado mais uma vez, né? Foi nossa segunda derrota na competição. Então, um time que tem potencial de melhora e sabe que determinadas situações não são mais permitidas. Então agora é erro zero e a gente focar para que a gente possa subir o nosso nível, como a gente já fez bons jogos, como foi o jogo do Anápolis, outras partidas também que a gente conseguiu fazer bem e outras nem tanto. Então a gente sabe o caminho daquilo que a gente precisa perseguir e daquilo que não pode repetir. Professor, segundo tempo da partida, na hora do intervalo, o senhor fez 3 alterações, né? Colocou ali o jovem garoto Renan na lateral e também no meio de campo colocou o uruguaio Federico Martínez. Por que optou por esses nomes ao invés de jogadores como Arauz e o próprio Ray Ramos? O Arauz está voltando agora, o Arauz a gente já falou muitas vezes, ele não estava sendo relacionado nos outros jogos, voltou para a relação, então está em evolução, né? O Martínez já tinha entrado 2 rodadas para trás, então são sempre escolhas, a gente precisava mais de um meia atacante ali, tanto que depois a gente opta pelo Robert e o Arauz está nessa retomada. Em relação às outras escolhas, alguns jogadores apresentaram alguns sintomas, não vieram tão bem para o jogo, então o Ray Ramos, dentre esses, o Shailon também estava com uma condição um pouco debilitada, e aí a gente fez as escolhas que tinha para fazer nesse momento da partida. Trouxemos alguns justamente para ver o Renan na posição dele, pelo lado. Acredito que ele teve um desempenho equilibrado, regular. Então, a gente precisa do rendimento individual e coletivo. As oportunidades foram dadas para praticamente todos os jogadores. Agora a gente recolher quem realmente está no melhor momento para que a gente possa cumprir a missão. O professor Watson, na coletiva dele, diz que alguns jogadores não têm condições de vestir a camisa do Atlético. O senhor viu desta maneira também? Não, vamos falar do jogo, né? Então, o jogo, de uma forma geral, é equipe desconcentrada. Alex. Ô, professor, queria que o senhor falasse também já sobre o confronto, né, das quartas de final. Talvez o melhor jogo do Atlético nessa primeira fase tenha sido contra o Inhumas, né? E agora o Atlético reencontra esse adversário na próxima fase. Como é que o senhor vê esse confronto? A partir de agora, como eu falei, erro zero. Fizemos um bom jogo lá. Em relação à logística também é algo que facilita. Mas a gente sabe que dentro do campo as coisas precisam se resolver lá com muito esforço e com desempenho, né? Então, independente do adversário, é uma eliminatória, são 2 jogos. Vamos ter a possibilidade de fechar em casa. Mais importante, como eu falei na outra pergunta, a gente sabe aquilo que vai nos fazer passar de fase e aquilo que pode nos tirar da competição. Guanais, boa noite. Boa noite. Depois do jogo, agora há pouco, uma conversa muito longa com o Adson, né? O que foi o assunto? É cobrança para cima da comissão? Não, normal, cara. Vocês sempre ficam fomentando esse tipo de coisa. É normal a gente estar insatisfeito depois de um jogo desse. Ele está insatisfeito, eu estou insatisfeito, só que eu não vou ficar transferindo responsabilidade para ninguém. E também não gosto de fomentar esse tipo de coisa. Entendo que é o papel de vocês ficar fomentando negatividade, pressão, cobrança e etc. Mas tá todo mundo aqui correndo pro mesmo caminho. A gente quer ser campeão estadual, né? Tanto o Adson como eu. Uma análise muito consciente daquilo que foi o jogo. A gente tem a mesma opinião daquilo que foi o jogo. Eu não vou ficar aqui vindo falar desse, daquele. É uma responsabilidade de todos, não fizemos um bom jogo, não estávamos concentrados e bola para frente para no fim de semana a gente estar no nosso melhor. Guanais, quais são as principais correções que você quer fazer? O time está concentrado, cara. O importante é o time estar concentrado e ter sempre esforço máximo. Independente se a gente está bem ou está mal, se está fazendo um jogo que as coisas não estão andando bem, mas nós precisamos sempre nos esforçar ao máximo, né? E estar bem preparado para fazer um grande jogo. Agora é decisão e eu tenho convicção de que a equipe vai responder no momento decisivo, como ela já fez anteriormente. Terminou a entrevista coletiva.